Quem é Jesus? Muito do que a Bíblia fala, principalmente no Novo Testamento, foca nele, em quem Jesus é e no que ele fez. E esse texto de hoje, lá em João 8, fala muito sobre esse lado misterioso de Jesus, que não era só uma pessoa que estava nas ruas falando da palavra de Deus, falando para as pessoas amar as pessoas, mas alguém que já estava nos bastidores da história desde o princípio. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: Você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. É claro que os fariseus, os líderes judeus, pegaram pedras para atacar Jesus. É claro, eles estão falando de Abraão, o pai de Israel, a figura quase mitológica, antiga, anciã, irretocável, que você não pode falar mal. É quase como se ele não tivesse sido um ser humano normal. E aí vem Jesus e diz que Abraão sonhava com o dia em que ele chegaria aqui. Abraão, ele viu que um dia viria o Messias e se alegrou, porque aqueles homens estavam vendo o que Jesus estava falando e eles tinham que chegar em uma de duas conclusões. Ou Jesus realmente é o Messias, o enviado do Senhor, aquele que é um com Deus, aquele que, como ele mesmo fala, antes mesmo de Abraão existir, eu sou, disse Jesus, e dizendo eu sou, ele não só diz que já existia muito antes de Abraão, ele também usa a mesma palavra que Deus usa para descrever quem ele é, eu sou, quando ele se apresenta a Moisés. Fazendo isso, ele usa um termo que era usado só para falar de Deus. Eu sou, só para Deus a gente usa essa expressão. E aí vem esse homem aqui e diz que antes mesmo de Abraão existir, ele diz, eu sou. Ou seja, lógico que pegaram pedras para atacar ele. Porque ou esse homem era um completo lunático, ou Jesus realmente é quem ele dizia que ele era. Ele é o Messias, aquele que Abraão ansiava que um dia viria, aquele que seria a salvação de Israel e do mundo inteiro, aquele que veio da parte de Deus, aquele que ele e o Pai são um, aquele que sem ele nada viria a existir, tudo existe por ele e para ele. Esse é Jesus. Muitas pessoas olhavam para ele e falavam, mas você não tem nem 50 anos. Eles estavam olhando como ser humano. Eles não entendiam que ali em Jesus tinha alguém maior, mais incrível, mais espetacular do que eles jamais conheceriam em toda a vida deles.